pessoal da OAB, eu queria dar boas-vindas para vocês, porque nós estamos aqui com o nosso pente fino da OAB. Nós estaremos agora dando dicas aqui para vocês para processo civil, para o próximo exame da OAB, que será realizado no dia 5/2/2012. Eu sou o professor de processo civil, Rodrigo Gil Spargoli, do TV Exame de Ordem, e quero dar dicas aqui para vocês, dicas muito importantes para a próxima prova da OAB, que será realizada, como eu disse, 5/2/2012. Vamos lá, galera, vamos lá. Pessoal, vamos começar primeiro tratando, nós vamos trabalhar primeiro com o assunto cartas, depois vamos trabalhar com o assunto efeitos da citação, depois, se der tempo nesse bloco, ainda trabalharemos com a ideia de litispendência, com a ideia de litisconsórcio, desculpem. Então, nós trabalharemos cartas, efeitos da citação e litisconsórcio. Então, vamos lá. A primeira dica que eu quero tratar com vocês, então, é em relação às cartas. Que tipo de cartas são essas? Não é carta de namoro, não é carta de noivado, não é carta de casamento, não é a carta da sua avózinha, pessoal. Pessoal, esse tipo de carta são cartas processuais, são cartas que são usadas no processo. Então, nós temos as seguintes modalidades de cartas. Nós temos 3 tipos de cartas. Nós temos cartas rogatórias, cartas precatórias e cartas de ordem. Então, repetindo, nós temos cartas rogatórias, cartas precatórias e cartas de ordem. São essas as 3 espécies de cartas que nós temos no nosso ordenamento civil, no nosso processo civil. Então, nós vamos abordar uma a uma. A primeiro tipo de carta que eu quero tratar com vocês é em relação à carta precatória. Primeiro, o que é carta? O que é carta? Cartas são atos de comunicação entre juízos. Então, vai ser uma comunicação entre um juízo e entre um outro juízo. Então, nós temos essas 3 espécies de cartas e todas elas são comunicações entre juízos. Então, a primeira espécie de carta que eu queria tratar com vocês é em relação à carta precatória. A carta precatória, ela vai acontecer da seguinte maneira. Olha, vamos lá. Eu vou usar o quadro aqui, frisa aqui, ó. Ó, nós temos assim, ó. Nós temos assim, então. Isso aqui é comarca A. Comarca A. Comarca A. E aqui comarca B. Comarca B. Então, nós temos comarca A, comarca B. A carta precatória, na verdade, é a comunicação entre juízos de território nacional. Então, é a comunicação de juízos do território nacional. Então, nós temos a comarca A é um juízo nacional, a comarca B é um outro juízo nacional. Nós vamos ter a comarca A expedindo uma carta precatória. Então, a comarca A vai estar expedindo uma carta precatória para a comarca B. Então, carta precatória. Então, nós temos comarca A expedindo carta precatória para a comarca B. Isso aqui é o efeito da carta precatória. Então, nós temos o seguinte, esse juízo A que emite a carta precatória para um outro juízo, ele vai ser chamado de juízo deprecante. Então, nós temos o seguinte, a comarca A está emitindo a carta precatória, então ele vai ser considerada, a comarca A vai ser considerada juízo deprecante. Então, nós temos juízo deprecante. Deprecante. Vamos lá, galera. Pessoal, vamos embora. Vamos acordar, hein? Aqui, ó, comarca A vai ser o juízo deprecante. Ela está emitindo a carta precatória. A comarca A está emitindo a carta precatória. Já a comarca B, ela recebe a carta precatória. Recebe para quê? A comarca B recebe a carta precatória para cumprir a diligência contida na carta precatória. Então, nós temos comarca A e comarca B. A comarca B vai ser o juízo deprecado. Juízo deprecado. Então, a comarca A emite a carta precatória e a comarca B recebe essa carta precatória e cumpre essa carta precatória.
Quando ela for cumprir, ela é denominada de juízo deprecado, vai ser o juízo que cumprirá a diligência contida na carta precatória. Então, cumprida a diligência, vai haver a devolução da carta precatória para o juízo A, então para a comarca A. Então, a comarca B vai devolver para a comarca A carta precatória com a diligência cumprida. Então, nós temos comarca A, comarca B, juízo deprecante e juízo deprecado. Juízo deprecante é aquele que emite a carta precatória. Juízo deprecado é aquele que recebe a carta precatória e cumpre a diligência contida naquela carta. Quando cumpre a diligência contida naquela carta, haverá a devolução da carta precatória do juízo deprecado para o juízo deprecante. Esse é o nosso ordenamento, essa aí é a atuação da carta precatória. O que nós temos para falar ainda sobre carta precatória? A carta precatória, o juiz não está obrigado a cumprir essa carta precatória. Nós vamos ver o seguinte, vai lá no artigo 209 do CPC. O artigo 209 do CPC vai falar o seguinte, o artigo 209 do CPC vai falar que, em certas situações, o juiz deprecado, o juízo deprecado estará desobrigado a cumprir aquela diligência da carta de precatória. Se a carta precatória não cumprir as exigências do artigo 209 do CPC, essa carta precatória poderá ser rejeitada. A carta precatória poderá ser rejeitada. O cumprimento dela poderá ser rejeitado. Quer dizer, o juízo, a comarca B não vai cumprir a diligência estabelecida pela comarca A, pedida pela comarca A. Vai devolver a carta precatória sem cumprimento. Entendeu? Nós temos esse tipo de aplicação também em relação à carta precatória. É uma exceção. Geralmente, a carta precatória ela deve ser cumprida pelo o juízo deprecado. Nós temos essa aplicação, mas só que, excepcionalmente, nas hipóteses do artigo 209 do CPC, nós teremos que o juízo B, o juízo deprecado, poderá descumprir a carta precatória, poderá não cumprir a carta precatória. Então, essa é a aplicação da carta precatória. Primeira espécie de carta, então, carta precatória. A segunda espécie de carta que eu queria tratar com vocês, vamos lá, galera, vamos lá, gabaritar essa prova da OAB, hein? Vamos lá. A segunda espécie de carta precatória que eu queria falar com vocês, é em relação à carta rogatória. O que é a carta rogatória? Então, vamos lá. O que é a carta rogatória? Vamos lá. A carta rogatória é a comunicação entre um juízo nacional e um juízo internacional. Então, nós temos o seguinte, juízo nacional se comunicando com o juízo internacional. Então, nós temos a carta rogatória vai ser um juízo nacional se comunicando com o juízo internacional. Tanto o juízo internacional pode expedir essa carta, pode emitir essa carta, quanto o juízo nacional pode emitir essa carta. Nós temos esse regramento, então. Então, vem cá, só para visualizar, só para você visualizar. Aqui, ó, nós temos, vou fazer duas bolinhas de novo aqui para vocês, entendeu? E nós temos aqui, juízo nacional, ó, galera, juízo nacional. Nós temos juízo nacional e juízo internacional. Então, ó, juízo internacional. O juízo internacional. Nós temos esses dois tipos de carta. Então, nós temos juízo nacional, juízo internacional. Juízo nacional, juízo internacional. O que acontece? Quando nós temos juízo nacional e juízo internacional, tratando aqui para a gente, a carta rogatória vai ser emitida do juízo nacional para o juízo internacional. Então, vai ser emitida do juízo nacional para o juízo internacional. Então, nós temos a aplicação assim, carta rogatória. A carta rogatória vai ser emitida pelo juízo nacional para ser cumprida pelo juízo internacional. Então,
Carta rogatória. A carta rogatória sendo emitida pelo juízo nacional, nós vamos ter que o juízo nacional é o juízo considerado, chamado, é o juízo rogante. Vai ser o juízo rogante. Então, juízo nacional, juízo rogante. Juízo rogante. Vamos lá, juízo rogante. Então, é juízo rogante, hein? Juízo rogante é o juízo nacional, vai ser o juízo que emite a carta precatória, a carta rogatória. A carta rogatória vai ser emitida pelo juízo nacional. O juízo internacional, aqui no nosso exemplo, ele vai ser, como ele recebe para cumprir a diligência contida na carta rogatória, a diligência pode ser uma diligência de citação, de intimação, de provas, então pode ser qualquer tipo de diligência. Quando nós temos o juízo nacional emitindo uma carta rogatória, ele vai ser chamado de juízo rogante. E o juízo internacional que cumpre a diligência vai ser denominado de juízo rogado. Então, o juízo que cumpre a diligência da carta rogatória é o chamado juízo rogado. Então, nós temos o seguinte, juízo rogado. Juízo rogado. Então, nós temos juízo nacional. Aqui no nosso exemplo, claro que o juízo internacional também pode emitir carta rogatória, mas nós vamos aplicar só para a gente, por enquanto, o juízo rogante como juízo nacional. Então, nós estamos aqui aplicando juízo rogante como juízo nacional, emitindo a carta precatória para um juízo internacional. O juízo internacional recebe essa carta rogatória, cumpre a diligência. Só que, em certas situações, o juízo internacional pode descumprir essa carta rogatória. Isso por quê? Porque estamos diante de jurisdição internacional. Então, jurisdição internacional quer dizer, o juízo internacional pode descumprir, caso entenda que não deve cumprir aquela carta precatória, pode descumprir a diligência contida na carta rogatória. Então, juízo nacional e juízo internacional. E nós temos a carta rogatória. O juízo internacional, cumprindo ou não a carta rogatória, quer dizer, via de regra ele tem que cumprir, mas excepcionalmente, caso entenda que não é necessário, caso entenda vai gerar um problema internacional, caso entenda que não deva cumprir aquela carta rogatória, a carta rogatória, de uma maneira ou de outra, ela deve ser devolvida para o juízo rogante. Então, haverá, na verdade, uma devolução da carta rogatória para o juízo rogante. O juízo rogante, então, assim como o juízo deprecante, o juízo ordenante, ele vai ser sempre o juízo que emite a carta precatória e é o destinatário final daquela carta. Então, o juízo rogante, o juízo deprecante, o juízo ordenante, ele sempre será o emissor e também será o destinatário final dessa carta. E nós, então, vimos a carta rogatória, a aplicação da carta rogatória. Então, juízo nacional emite, ou juízo rogante, né, que pode ser juízo internacional, juízo nacional, como juízo rogante, emite a carta rogatória para o juízo rogado, e o juízo rogado, cumprindo a diligência, devolve essa carta rogatória para o juízo rogante. Então, nós temos esse esqueminha aí. Então, nós já tratamos o seguinte, nós já tratamos de carta precatória, carta rogatória. Nós temos agora a aplicação da carta de ordem. Então, vou apagar aqui para vocês e vou começar a fazer carta de ordem para vocês. Ó, para gabaritar, hein? Essa questão vai cair na prova da OAB, hein? Pensa aí, pessoal. Eu quero ver vocês passarem na prova da OAB. Eu quero ver todo mundo passando com essa questão. Vai cair na prova da OAB. Eu quero ver, hein, galera? Vamos lá, hein? Vamos lá. Carta de ordem. O que é a carta de ordem? O que é a carta de ordem? A carta de ordem é o seguinte, é uma ordem, já digamos assim, esse é o próprio nome da carta, mas ela é uma ordem de quem? É uma ordem de um juízo
hierarquicamente superior para um juízo hierarquicamente inferior. Então, repetindo, nós temos uma ordem de um juízo hierarquicamente superior para um juízo hierarquicamente inferior. Essa é a aplicação da carta de ordem. Então, nós temos, aqui, eu vou desenhar para vocês, ó, aqui, ó, juízo superior, pode ser o STJ, pode ser o STF, pode ser um tribunal qualquer, um tribunal de justiça, pode ser o TST, que nós temos também a aplicação da carta precatória na Justiça do Trabalho, da Carta de Ordem, desculpem, na Justiça do Trabalho, na Justiça Federal, na Justiça Penal. Então, nós temos na Justiça Militar, nós temos a aplicação da Carta de Ordem também nessas justiças especializadas. Então, vamos ter um juízo superior e um juízo inferior. Então, nós vamos ter um juízo inferior. Nós temos um juízo superior e um juízo inferior. A carta de ordem, ó, só para frisar aqui, ó, juízo superior, juízo inferior. Então, nós temos a carta de ordem sendo emitida de um juízo superior, ela sempre vai ser emitida de um juízo superior, hierarquicamente superior, para o juízo inferior. Então, nós temos carta de ordem. Carta de ordem. A CO vai ser emitida por um juízo superior para um juízo inferior. O juízo inferior vai ser aquele que será o responsável por cumprir a diligência. E nós temos o juízo inferior, pode ser uma citação, intimação ou uma prova qualquer. É muito comum, por exemplo, que o Tribunal de Justiça determine que a carta de ordem seja emitida e para que um juízo inferior cumpra uma diligência com relação à prova. Por quê? Porque o juízo superior não está aparelhado para cumprir aquela diligência. Os juízos de primeira instância estão melhores aparelhados para cumprir diligências de provas. Então, nós temos assim, juízo superior e juízo inferior. Geralmente, a carta de ordem é emitida para provas, mas pode ser emitida para citação, para intimação, pode ser emitida por qualquer outro motivo. Então, nós temos juízo superior e juízo inferior. O juízo superior, ele é denominado de juízo ordenante. Então, juízo ordenante. Então, o juízo superior, aquele que emite a carta de ordem, será chamado de juízo ordenante. Então, o juízo superior é aquele que emite a carta de ordem e será o juízo ordenante. O juízo que recebe a carta para cumprimento será o juízo ordenado. Então, nós temos aqui, ó, juízo ordenado. Juízo ordenado será aquele responsável por cumprir a carta de ordem. Então, nós temos juízo superior e juízo inferior. Então, o juízo inferior será aquele que cumprirá a diligência contida na carta de ordem. Ele vai cumprir a diligência na carta de ordem e devolverá essa diligência para o juízo superior. Então, nós temos esse ciclo, na verdade, em relação à carta de ordem. Temos o ciclo do juízo superior e do juízo inferior. Nós temos a carta de ordem vai tramitar do juízo superior para o juízo inferior e vai tramitar de volta do juízo inferior para o juízo superior. Então, o juízo superior é o juízo ordenante, o juízo inferior é o juízo ordenado. Feito? Tranquilo, galera? Então, terminamos carta, hein? Ah, detalhe, um último detalhe. Nós temos um último detalhe para falar de carta. Essa carta de ordem aqui, na verdade, não poderá haver o descumprimento dela pelo juízo ordenado. Por quê? Porque é uma ordem de um tribunal superior para um tribunal hierarquicamente inferior. Então, não poderá haver um descumprimento dessa carta, entendeu? Eu sei que tem o princípio lá da magistratura, lá falando que os juízes são independentes e tal,
mas só que aqui nós estamos falando de ordem, simplesmente é uma ordem de poder judiciário. Então, nós não teremos, digamos assim, um descumprimento. A regra é que não haja um descumprimento dessa carta de ordem, entendeu? Então, nós vamos passar para a próxima dica que nós tratamos aqui. Então, vamos trabalhar agora com efeitos da citação. Então, vamos trabalhar agora com efeitos da citação. Nós temos no nosso ordenamento jurídico, os efeitos da citação estão previstos lá no artigo 219 do caput do CPC. Os efeitos da citação estão lá no artigo 219 do CPC. São vários. Lá no CPC, lá no caput do 219, são 5 os efeitos que estão previstos lá no artigo 219 do CPC. Então, nós temos indução de litispendência, prevenção do juízo, torna a coisa litigiosa, quando torna o devedor juros de mora que nós temos lá no 219 do CPC, e o último dispositivo que nós temos do CPC, o último efeito da citação lá no 219 do CPC, nós temos a interrupção da prescrição. Então, nós vamos trabalhar com todos esses efeitos da citação válida. Então, vamos lá. Vou apagar aqui o quadro para vocês, entendeu? Porque eu vou fazer um outro esquema aqui para vocês, entendeu? Então, vamos embora. É para passar na prova de ordem, galera. Vamos lá. Eu quero ver todo mundo aprovado nessa prova de ordem, hein? Pô, é um trabalhão, eu sei que é um trabalhão, mas vamos passar todo mundo nessa prova de ordem, valeu? Então, vamos lá. Primeiro efeito. O primeiro efeito, na verdade, quando a gente fala de efeito da citação, no artigo 219 tem 5, só que tem mais perante o nosso ordenamento jurídico. Então, nós temos o seguinte, um dos efeitos está lá, na verdade não está inscrito no 219, mas está de forma implícita no artigo 219. Qual é o efeito? O efeito, a citação válida, ela completa a relação processual. Como assim? Como é que ela completa a relação processual? Ela completa da seguinte maneira. Então, vamos lá. Nós temos assim, ó, vou fazer o desenho aqui, hein, pessoal. Aqui, ó, autor. Nós temos aqui, autor, juiz. Então, nós temos juiz e réu. Nós temos autor, juiz e réu. Só que, geralmente, antes da citação, só tem processo em relação ao autor e ao juiz. Então, nós só temos processo em relação ao autor e ao juiz. Porém, quando há citação válida, que está lá prevista no artigo 219 do CPC, o artigo começa lá, a citação válida, ele vai falar o seguinte, quer dizer, essa citação válida, ela vai promover o seguinte efeito, ela vai incluir, na verdade, o réu, ela vai incluir o réu no processo. Então, vai haver a inclusão do réu no processo. Então, nós temos citação válida, citação válida, ela inclui o réu no processo. O réu, antes, não existia no processo, agora ele existe. Então, nós temos autor, juiz e réu agora. Então, com a citação válida. Então, nós temos autor, juiz e réu com a citação válida. Esse é um dos efeitos do artigo 219 do CPC. A citação válida integra o réu ao processo. Então, esse é o esqueminha. Então, é só para vocês visualizarem o efeito da citação. O segundo efeito da citação, nós temos o seguinte, vou apagar aqui, ó. Vou apagar aqui, vamos lá. Segundo efeito da citação. O segundo efeito da citação é aquele que está previsto lá no artigo 219, caput do CPC, induz litispendência. Nós vamos trabalhar com essa ideia agora, o 219 do CPC. Então, induz litispendência. Induz litispendência, vamos lá.
O que é induzir litispendência? Quando nós temos litispendência, é o fenômeno processual que interfere no seguinte, ele trabalha com a seguinte ideia: nós temos uma identidade entre as ações. Quando houver identidade entre as ações, então temos a ação A e a ação B. Elas têm as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Então nós temos as mesmas partes, causa de pedir e pedido. Haverá litispendência. Quando houver duas ações iguais, idênticas, haverá litispendência. Só que o nosso ordenamento jurídico, ele não permite que duas ações iguais tramitem ao mesmo tempo, porque pode haver confusão entre os julgados. Então, pode haver um juiz julgar uma matéria de maneira diversa do outro, entendeu? E são as mesmas ações, quer dizer, as mesmas partes, causa de pedir e pedido. Então, nós temos da seguinte maneira: a litispendência, na verdade, vai afastar a ação mais nova, vai afastar o julgamento da ação mais nova. Por quê? Porque o juiz que verificar a litispendência, se a sua ação for a mais nova, deve extinguir o processo sem resolução do mérito. Artigo 267, inciso 5 do CPC. Então, nós temos o seguinte: o juiz vai extinguir o processo sem resolução do mérito com base no artigo 267, inciso 5 do CPC, que é a litispendência, né? Vai extinguir o processo com base na litispendência. E a citação válida traz esse efeito de indução da litispendência, quer dizer, a ação mais velha vai prevalecer e a ação mais nova vai ser extinta sem o julgamento do mérito. Ok, galera? Ok? Então vamos passar para o terceiro ponto, o terceiro efeito da citação. O terceiro efeito da citação, nós temos a prevenção do juízo. A prevenção do juízo. Então vamos lá. O que é prevenção do juízo? O juízo estar prevendo. Eu vou fazer o desenho aqui para vocês. Ó, prevenção, hein? Então vamos lá. Prevenção. Significa o seguinte: a prevenção, na verdade, é um efeito decorrente da litispendência. Então nós temos, é um efeito decorrente da litispendência. Então vamos lá. Vamos lá. Nós temos, esse aqui é um juízo, juízo 1, juízo 2, juízo 3, juízo 4, juízo 5. O que acontece quando a gente fala que um juízo é prevento? Quer dizer o seguinte, que ele foi o primeiro a conhecer daquela causa. Quer dizer, ele foi o primeiro a conhecer daquele processo, o juízo que foi o primeiro a conhecer daquele processo. Então, vamos supor que o juízo prevento seja o juízo 1. O juízo 1 é o juízo prevento para conhecer daquela causa. Então, nós temos juízo 1 como o juiz prevento para conhecer. Ele foi o primeiro a receber aquela ação. E ele vai ser o primeiro a conhecer e julgar. O que acontece com a prevenção? O efeito da prevenção vai acontecer da seguinte maneira: a prevenção, ela vai excluir, na verdade, da apreciação dos demais juízos. Então, juízo 2, juízo 3, juízo 4, eles estarão excluídos do julgamento daquela ação. Então, nós temos o seguinte: o juízo 1 é o juízo prevento, e haverá a exclusão de qualquer outro juízo do conhecimento da causa. O juízo 1 é o juízo competente para processar e julgar aquela causa. Então, esse é o terceiro efeito da citação válida. O terceiro efeito da citação válida é esse aqui, indução da prevenção. Vamos lá. Quarto efeito da citação válida. Quarto efeito da citação válida. Então, vou apagar aqui o quadro. Eu fiz o desenho aqui para vocês, aqui para fazer a visualização, para vocês poderem visualizar esse efeito da indução da prevenção. Da prevenção. O quarto efeito que eu quero tratar com vocês, da citação válida, o quarto efeito é em relação a... Nós temos a coisa se tornar litigiosa, O que acontece quando nós falamos que a coisa se tornou litigiosa lá do artigo 219
do CPC. Então, vou fazer o esquema aqui no quadro, aqui de novo. Aqui, ó, autor, juiz e réu. Autor, juiz e réu. Então, nós temos autor, juiz e réu. Nós temos o seguinte, autor, juiz e réu. Vamos lá. Então, quando nós falamos que torna a coisa litigiosa, nós temos assim, aquele efeito, na verdade, nós temos assim, vamos ter uma oposição entre as partes. A citação válida traz uma oposição entre as partes. Então, nós temos, vai haver um objeto aqui, vai haver um objeto em que o autor e o réu vão litigar em relação àquele objeto. Então, autor, juiz e réu. O autor e o réu vão litigar em relação àquele processo. Então, a coisa, o objeto do processo vai se tornar litigioso. Por quê? Porque vai haver a pretensão de uma das partes e vai haver a resistência da outra. Vai haver a pretensão do autor e vai haver a resistência do réu, aquela pretensão manifestada pelo autor. Então, o objeto do processo se torna litigioso. E esse é o quarto efeito da citação válida. Então, torna a coisa litigiosa. Está lá no artigo 219 do CPC, 219 caput do CPC. Então, autor, juiz e réu. Então, esse é o quarto efeito da citação válida. O quinto efeito da citação válida, bom, eu continuo com vocês no próximo bloco, então, com vocês aí, o próximo efeito da citação válida. Valeu? Vamos lá, galera, bloco 2 aqui, pente fino para vocês aí, nossas dicas de processo civil para a próxima prova da OAB. Eu não terminei a dica que eu estava tratando no bloco anterior, estava falando sobre efeitos da citação, estava falando lá sobre o artigo 219 do CPC. Nós paramos no quarto efeito, que foi tornar a coisa litigiosa. Então, nós temos o quinto efeito da citação válida vai ser, na verdade, constituir o devedor em mora. Então, o quinto efeito da citação válida é constituir o devedor em mora. Então, nós temos assim, nós vamos trabalhar agora com o quinto efeito da citação válida. Vamos lá. Induzir em mora, quer dizer o seguinte, a citação válida, eu vou fazer aqui a linha do tempo aqui para vocês. Então, nós temos o seguinte, olha só, pessoal, aqui, ó, nós temos a citação válida, esse aqui é o momento da citação válida do réu. Quando há citação válida, o que acontece? Aquele devedor, aquele réu, já começa a contar desde esse momento aqui da citação válida, os efeitos dos juros de mora, quer dizer, os juros moratórios, quer dizer, vai começar, a partir daqui, vai começar a contar os juros moratórios, e vai contar até o trânsito em julgado da sentença civil, né? Então, aqui vai contar até o trânsito em julgado. Trânsito em julgado. Julgado. Aqui, ó. Então, nós temos o seguinte, a citação válida e o trânsito em julgado. Essa é a nossa linha do tempo. O que acontece? Os juros de mora, eles estão correndo até o momento da citação válida, até o momento do trânsito em julgado. Então, juros de mora. Eles estão correndo da citação válida até o trânsito em julgado. Então, esses juros de mora estão correndo. Isso é um efeito prejudicial para o réu. Por quê? Porque se o réu for condenado, quer dizer, ele tiver que pagar aquela obrigação litigiosa lá do processo, né? Então, ele vai ter que pagar, além da obrigação, vai ter que pagar juros de mora, que estarão acumulados desde o momento da citação. Terá que pagar, além disso, problema com os honorários advocatícios e terá que pagar o efeito da condenação. Então, nós temos
Porque os juros de mora é um efeito nocivo para o réu. Por que ele é um efeito nocivo para o réu? Por quê? Porque desde do momento da citação até o trânsito em julgado, desde o momento da citação até o trânsito em julgado, já vão ser contados esses juros de mora. E, quer dizer, vão se acumulando esses juros de mora até o trânsito em julgado. É um efeito nocivo. Quer dizer, é para compelir o devedor, o réu, no caso, se realmente o autor tiver o direito, a cumprir logo aquela prestação. Quer dizer, a fazer um acordo, a fazer qualquer tipo de coisa para impedir esses juros de mora aqui. Tá certo, galera? Então, esse é o quinto efeito da citação válida. A citação válida induz o devedor em mora, né? Deixa o devedor em mora. Então, vamos lá. Nós temos, até agora, a citação válida com trânsito em julgado, então nós matamos esse efeito aqui. O sexto e último efeito da citação válida, que mesmo quando ordenada por juízo incompetente, aplica-se esse efeito aqui e aplica-se um outro efeito, aplica-se a interrupção da prescrição. Então, a interrupção da prescrição é o último efeito da citação válida. Então, nós vamos trabalhar aqui. Eu vou apagar aqui para vocês poderem acompanhar. Eu vou fazer mais um esquema para vocês aqui. Vou fazer mais um esquema aqui para vocês. Para quê? Para vocês visualizarem, porque esse aqui é importante demais, o esquema que eu vou montar aqui para vocês. Então, vamos lá. Nós temos a interrupção da prescrição. O 219 do CPC vai falar que, mesmo quando ordenado por juízo incompetente, interrompe a prescrição. Só que nós temos que interpretar esse artigo 219 do CPC em harmonia com o artigo 202, inciso 1 do Código Civil. Por quê? Porque os dois artigos estão falando em interrupção da prescrição pela citação. Só que tem uma casca de banana aí que a banca da FGV pode adotar essa casca de banana. Que casca de banana é essa? A casca de banana é o seguinte: qual é o momento da interrupção da prescrição? É o artigo 219 caput do CPC, a aplicação do 219 caput, ou a aplicação do 202.1 do Código Civil. Nós temos essas duas aplicações, o 202.1 ou 219. Nós vamos ver o seguinte, que tem que haver uma interpretação harmoniosa entre os dois dispositivos. O 202.1 do Código Civil não revogou o artigo 219 caput do CPC. E nem o 219, eles não são conflitantes. Na verdade, a doutrina encontrou uma maneira de harmonizar esse tipo de dispositivo. Então, vai haver uma harmonização desse tipo de dispositivo. Então, vamos lá. O que acontece? Nós vamos fazer a linha do tempo de novo, só que dessa vez um pouquinho diferente. Por quê? Porque essa linha do tempo aqui vai ter a citação válida. Então, nós temos a citação válida, aliás, citação não, momento da citação não. Nós temos o seguinte, nós temos o despacho de cítice, então, temos o despacho de cítice. Esse aqui é um momento, despacho de cítice. Nós temos o momento da citação válida e nós temos um outro momento processual, que é a devolução do mandado positivo. Devolução do mandado positivo. O mandado de citação foi devolvido positivo. Então, nós temos esses três momentos processuais que nós vamos usar para tratar do artigo 219 do CPC. Despacho de cítice, citação válida e devolução do mandado positivo. O que acontece? Quando nós harmonizamos o artigo 202.1 do Código Civil com o artigo 219 do CPC, nós vamos ter o seguinte: o 202 vai tratar que a interrupção da prescrição vai se dar quando houver o despacho de cítice. E o artigo
219 vai falar que quando houver a citação válida, haverá interrupção da prescrição. Qual que vai prevalecer? Vai prevalecer a norma, essa norma aqui, ó, do 202. Então, artigo 202 aqui, ó, artigo 202, 1 do Código Civil. Então, 202, 1 do Código Civil. Nós temos aqui, artigo 202, 1 do Código Civil, nós temos o despacho de cítice. E esse aqui que vai prevalecer. Só que, porém, a doutrina tem interpretado esse artigo com o artigo 219 da seguinte maneira: somente a citação válida vai permitir essa interrupção da prescrição. Então, só esse momento aqui também conta, o momento do 219 caput também conta. Como que vai acontecer? Vai acontecer da seguinte maneira: vai haver isso aqui, ó, para vocês. Vai haver um efeito ex tunc aqui, ó. Efeito ex tunc. Efeito ex tunc. Por quê? Porque a partir do momento que houver a citação válida, com o retorno do mandado, o mandado de citação devidamente cumprido, haverá efeito ex tunc, quer dizer, haverá efeito retroativo. Retroativo até a data do despacho de cítice. Quer dizer, esse efeito da citação válida, na verdade, a interrupção da prescrição vai se dar aqui. Vai se dar nesse momento aqui, o momento do despacho de cítice. O momento de despacho de cítice será o momento que haverá interrupção da prescrição, desde que haja a citação válida. Se não houver a citação válida, se não existir citação válida, se a citação for, na verdade, ou oficial de justiça, ou a carta voltar negativa, né, nós vamos ter o seguinte: não haverá interrupção da prescrição. Isso por quê? Por que não haverá interrupção da prescrição? Não haverá interrupção da prescrição, por quê? Porque somente com a citação válida é que haverá esse efeito retroativo aqui, esse efeito aqui do artigo 202, inciso 1 do CPC, combinado com o artigo 219 do Código de Processo Civil. Então, você tem que harmonizar os dois dispositivos, o 219 caput do CPC, combinado com o artigo 202, 1 do Código Civil. Você deve fazer uma harmonia dessa maneira aqui, dessa maneira que eu expliquei aqui para vocês. Então, galera, é isso. Esse aqui é o efeito, é o sexto efeito da citação válida. Então, o sexto efeito da citação válida é a interrupção da prescrição dessa maneira aqui. Tá ok, galera? Então, vamos continuar. Vamos continuar, eu queria abordar mais um tópico aqui com vocês. Como eu não abordei no bloco passado, eu quero agora falar um pouquinho com vocês sobre litisconsórcio. O que é o litisconsórcio? Eu queria trabalhar um pouco essa ideia com vocês de litisconsórcio, os efeitos, na verdade não os efeitos, mas vamos trabalhar com a ideia geral de litisconsórcio. O que é o litisconsórcio? O litisconsórcio, a doutrina vai falar o seguinte, que é a ampliação subjetiva de um dos polos da demanda. O que é isso? O que é isso? Quer dizer, ampliação subjetiva de um dos polos da demanda. Quer dizer, a doutrina, na verdade, ela explica dessa maneira. Eu vou trazer de uma maneira mais fácil para vocês. Vou apagar aqui o quadro para vocês verem o efeito do litisconsórcio. É bem simples. Eu acho que todo mundo, o pessoal aí sabe e tal, mas eu vou explicar aqui para vocês por quê. Porque é sempre bom vocês saberem isso para, na hora da prova, aplicar. Por quê? Porque pode cair uma questão, já caiu uma questão de prova da OAB falando sobre litisconsórcio. Então, vamos relembrar esse instituto aqui, vamos memorizar esse instituto aqui para poder fazer a aplicação correta dele, marcar com certeza lá na sua prova da OAB e vamos marcar certinho, hein? A resposta certa. Então, vamos lá. Litisconsórcio. O litisconsórcio, eu vou fazer aquele esquema que vocês viram já no bloco anterior. Então, nós temos autor,
autor, juiz. Então, nós temos autor, juiz e réu. Nós temos autor, juiz e réu. Quer dizer, essa aqui é a teoria angular do direito processual. É aquela teoria básica do direito processual. Autor, juiz e réu. Nós temos esse efeito. Autor, juiz e réu. O que acontece? O que é o litisconsórcio? Ampliação subjetiva de um dos polos da demanda. Então, essa ideia aqui que nós temos de autor, juiz e réu, ela na verdade é uma ideia um pouco equivocada, é uma ideia um pouco simples. Por quê? Porque a demanda ela pode ter mais de um autor ou mais de um réu, ou mais de um autor e mais de um réu. Então, o que acontece? O litisconsórcio é isso. O litisconsórcio, na verdade, é a ampliação subjetiva de um dos polos da demanda. Então, nós temos, em vez de autor aqui, nós temos polo passivo. Deixa eu fazer aqui, ó, polo ativo, desculpem. Polo ativo. Nós temos polo ativo, o autor é polo ativo. Então, na verdade, nós temos um polo ativo e nós temos aqui um polo passivo. Polo passivo. Então, polo passivo. Nós temos polo ativo e polo passivo. Na verdade, quando a gente fala em litisconsórcio, ampliação subjetiva de um dos polos da demanda, ou dos dois polos da demanda. Quer dizer, vai existir mais de um autor, quer dizer, vai existir 2, 3, 4, 5, 6, 7 autores, ou mais de um réu. Então, nós temos o seguinte, o litisconsórcio é a ampliação subjetiva de um dos polos da demanda, do polo ativo ou do polo passivo, Isso aqui é a aplicação do litisconsórcio. Então, nós temos, quando houver ampliação do polo ativo de uma demanda, nós estamos falando de litisconsórcio ativo. Quando nós temos ampliação subjetiva de um dos polos da demanda, nós temos o chamado litisconsórcio passivo. E quando nós temos a ampliação subjetiva do polo ativo e do polo passivo de uma demanda, nós temos o chamado litisconsórcio misto, né? Então, nós temos a aplicação desses dispositivos aqui. Polo ativo, polo passivo, autor. Quando houver mais de um autor, nós estamos diante de litisconsórcio ativo. Quando houver mais de um réu, nós estamos diante de litisconsórcio passivo. E quando houver mais de um autor e mais de um réu, nós estamos diante de litisconsórcio misto. Então, essa aqui era a dica que eu queria falar com vocês em relação a litisconsórcio. Quer dizer, a aplicação do Instituto do Litisconsórcio. Valeu, galera? Então, vamos lá. Vamos para o próximo ponto, para o próximo tópico. O próximo tópico que eu queria tratar com vocês é sobre perempção. Perempção, o que é isso? Perempção é um Instituto do Direito Processual. É um Instituto do Direito. Está previsto tanto no direito processual civil quanto no direito processual do trabalho, que é a aplicação do CPC é subsidiária no direito do trabalho, né? E está previsto no processo civil. O que é o Instituto da Perempção? A perempção é aquele instituto que vai se dar quando houver extinção do processo por abandono do autor da ação. Quer dizer, o autor vai abandonar aquela ação, mas vai abandonar a ação não uma vez, não duas vezes, não 3 vezes. Quando houver o abandono pela primeira vez, pela segunda vez e pela terceira vez, na 4ª propositura da ação, o juiz poderá arguir a perempção. Por quê? Porque a perempção, na verdade, ela não é, digamos assim, uma limitação ao direito de ação do autor. O direito de ação é abstrato e incondicionado. Porém, para precaver o Poder Judiciário de demandas que não servem para nada, que são demandas
Demandas, assim, como que eu posso dizer? São demandas sem finalidade, né, que estão sendo feitas chincanas processuais ou demandas quaisquer, assim, demandas que não têm produtividade, que não vão trazer efeitos produtivos tanto para o Poder Judiciário quanto pelo autor, haverá o Instituto da Perempção. Ele não interfere no direito de ação, não haverá interferência no direito de ação. O autor pode propor nova ação, pode propor a quarta, quinta, sexta, a sétima ação. Só tem um detalhe: todas as demais ações a partir da quarta em diante serão extintas, sem o julgamento do mérito. Está lá no artigo 267, inciso 5 do CPC. No artigo 267, inciso 5 do CPC, é o mesmo artigo que a gente usou para litispendência. Também serve para a perempção. No 267.5 do CPC, haverá a extinção do processo sem julgamento do mérito por causa da perempção. E qual vai ser a aplicação da perempção? A aplicação da perempção vai se dar da seguinte maneira. Está lá no artigo 268, parágrafo único do CPC. O artigo 268, parágrafo único do CPC, ele vai tratar do instituto da perempção. Quer dizer, quando houver a extinção do processo, pega aí o 268 do parágrafo único do CPC, quando houver a extinção do processo por 3 vezes, o juiz estará autorizado na quarta tentativa a extinguir o processo sem julgamento do mérito. Isso quando for as hipóteses dos artigos 267.2 e 267.3, quer dizer, quando houver o abandono ou do autor ou de ambas as partes do processo. Então, nós temos dessa maneira, essa aplicação da perempção, entendeu? O juiz vai extinguir o processo com base no 267.5. Tudo bem, só que o problema é o seguinte: quando houver, na verdade, 3 ações, então nós temos 3 ações sendo extintas com base no artigo 267.2 ou 3, 267.2 ou 3, 267.2 ou 267... Então, nós temos, quando 3 ações propostas pelo mesmo autor contra o mesmo réu, com as mesmas partes, mesma causa de pedido, mesmo pedido, só que elas foram extintas em momentos diferentes. Foi proposta a primeira ação, foi extinta a primeira ação. Foi proposta a segunda ação, foi extinta a segunda ação. Foi proposta a terceira ação, foi extinta a terceira ação. Na quarta propositura de ação, o juiz estará autorizado a declarar a perempção, a aplicação da perempção, com base no artigo 268, parágrafo único do CPC, combinado com o artigo 267, inciso 5 do CPC. Então, tá ok, galera? Essa era a dica que eu queria falar com vocês em relação à perempção, tá bom? Então, vamos embora. Vamos continuar aqui. Eu vou continuar aqui. Nós temos agora, eu vou falar um assunto muito importante para vocês. É um assunto muito importante. Qual é o assunto? O assunto é competência. Nós vamos fazer uma breve análise de competência aqui, nesses minutos finais desse bloco. Nós vamos fazer uma análise rapidinho da competência. O que é a competência? A competência é a delimitação do poder do juiz dizer o direito. É a delimitação da jurisdição. Então, quando nós tratamos de competência, como nós falamos de competência, falamos de competência no seguinte sentido, que ela é uma delimitação do juiz poder dizer o direito no caso concreto. É uma delimitação territorial, é uma delimitação territorial, uma delimitação sobre matéria, uma delimitação sobre hierarquia. Então, quando falamos de competência, é uma delimitação do poder do juiz dizer o direito no caso concreto. Desculpe. O que acontece? Nós temos, na verdade, graus de incompetência. Nós temos o juízo competente. Então, espera aí,
anotar aqui para vocês, ó, é a escala que nós temos, competente, competente, nós temos juízo competente, nós temos juízo relativamente incompetente, então relativamente incompetente, e nós temos, quer dizer, competente, juízo relativamente incompetente, juízo absolutamente incompetente. Então, nós temos essa escala aqui, pessoal. É essa escala, competente, juízo relativamente incompetente e juízo absolutamente incompetente. É uma escala, quer dizer, são graus de competência, quer dizer, o maior grau, quer dizer, o juízo, ele é competente. Nós temos também juízo relativamente incompetente e nós temos juízo absolutamente incompetente. Ele pode ser competente, incompetente ou absolutamente incompetente, de acordo com o caso. Então, nós vamos delimitar agora em relação à incompetência relativa e incompetência absoluta. Então, vamos falar um pouquinho sobre incompetência relativa e incompetência absoluta. A distinção entre incompetência relativa e incompetência absoluta. Então, olha a diferença. Nós temos a seguinte diferença. A incompetência relativa, vamos lá. Incompetência relativa. Primeira diferença entre incompetência relativa e incompetência absoluta. A primeira diferença, a incompetência relativa admite prorrogação de competência. O que é isso? Prorrogação de competência. Quer dizer que o juízo que antes era incompetente, ele torna-se competente. O juízo que antes era incompetente se torna competente. Isso por quê? Porque a nulidade não foi alegada no prazo ou no tempo que deveria ser alegada. Quer dizer, a incompetência relativa não foi alegada no prazo que deveria ser alegado. E isso gerou a prorrogação da competência. Então, o juízo incompetente relativamente incompetente, ele admite prorrogação de competência. Haverá a prorrogação da competência. Já na incompetência absoluta, não há essa possibilidade de prorrogação de competência. Por quê? Por que não há essa possibilidade de prorrogação de competência? Por quê? Porque há uma nulidade insanável. Haverá uma nulidade insanável no processo. Então, havendo uma nulidade insanável, todos os atos decisórios praticados pelo juiz serão irritos, serão nulos. Quer dizer, haverá, desde o momento que se deveria ter alegado a incompetência absoluta, que a gente vai ver adiante que poderá ser qualquer momento, vai haver a nulidade dos atos anteriores. Quer dizer, vai haver a nulidade dos atos anteriores. Todos os atos decisórios praticados pelo juiz serão nulos. Então, a primeira diferença é essa diferença básica entre prorrogação de competência e o juízo, a incompetência relativa, na verdade, traz um juízo de prorrogação de competência e o juízo de incompetência absoluta, ela não admite prorrogação de competência. Essa é a primeira distinção, tá bom? Tá certo, galera? Segunda distinção, vamos lá, hein? Segunda distinção é o seguinte, a segunda distinção é sobre a possibilidade de arguição dessa incompetência. Como que vai se dar a arguição na incompetência relativa e a arguição na incompetência absoluta? A arguição na incompetência relativa vai se dar por meio de exceção de incompetência relativa. Então, nós temos a exceção de incompetência relativa como uma a forma principal para a arguição da incompetência relativa. A exceção de incompetência relativa vai ser a forma para a arguição da incompetência relativa. Já a incompetência absoluta, ela pode ser alegada via contestação, quer dizer, ela pode ser alegada via contestação, ou ela pode ser alegada em qualquer outro momento processual. Então,
repetindo, a incompetência absoluta pode ser alegada como preliminar de contestação, está lá no artigo 301 do CPC, ou poderá ser alegada em qualquer outro momento processual. Já a incompetência relativa vai ser alegada via exceção de incompetência. Então, essa é a segunda distinção. Incompetência relativa via exceção de incompetência, incompetência absoluta via contestação ou em qualquer outro momento processual. Tá certo, galera? Então, vamos lá. Terceira diferença entre incompetência relativa e incompetência absoluta. A terceira diferença que eu queria tratar com vocês sobre o tema de incompetência, na verdade, nós temos o seguinte: a incompetência relativa, ela não pode ser conhecida de ofício pelo juiz. Está lá na súmula 33 do STJ. Então, a incompetência relativa não pode ser arguída de ofício pelo juiz. Via de regra, ela não pode ser arguída de ofício pelo juiz. E a incompetência absoluta, ela traz essa possibilidade de que o juiz conheça da incompetência absoluta. A incompetência absoluta pode ser conhecida de ofício pelo juiz. Então, nós temos a seguinte distinção: a incompetência relativa, via de regra, não pode ser conhecida de ofício pelo juiz, e a incompetência absoluta pode e deve ser arguída de ofício pelo juiz. A incompetência absoluta está lá no artigo 114 do CPC. Quer dizer, pode ser conhecida de ofício pelo juiz. Então, nós temos essa distinção. Porém, eu queria tratar de uma exceção para vocês. A exceção está lá no artigo 112, parágrafo único do CPC. O artigo 112, parágrafo único do CPC, vai trazer uma exceção para a incompetência relativa. Vai trazer uma hipótese em que a incompetência relativa pode ser arguída de ofício pelo juiz. E qual vai ser essa hipótese? Na hipótese de cláusula de eleição de foro em contrato de adesão. Cláusula de eleição de foro em contrato de adesão. Então, o artigo 112, parágrafo único do CPC, vai permitir que tal exceção, que a incompetência relativa possa ser arguída, possa ser suscitada pelo juiz de ofício. O próprio juiz pode conhecer daquela incompetência relativa, mesmo sem provocação. Quando a gente fala que é de ofício, é que nós temos a seguinte aplicação: teremos a aplicação de que o juiz pode conhecer sem ser suscitado por nenhuma das partes. Então, essa é uma distinção. Nós temos a incompetência relativa, salvo na hipótese do artigo 112, parágrafo único do CPC, ela vai ser via de regra, ela não pode ser arguída de ofício pelo juiz, e a incompetência absoluta sempre vai ser arguída de ofício pelo juiz. São duas distinções diferentes. Uma está lá prevista na súmula 33 do STJ e outra está prevista no artigo 114 do CPC, com a ressalva do artigo 112, parágrafo único do Código de Processo Civil. Tá ok? Então, essas eram as distinções que eu queria tratar com vocês entre incompetência relativa e incompetência absoluta. Tá ok, galera? Então, essas eram as dicas que eu queria tratar com vocês para o nosso pente fino da OAB. Estou encerrando por aqui. Gostaria de agradecer a vocês o carinho, a audiência aqui. Fiquem com Deus. Um forte abraço para todos aí. E vamos lá, vamos passar, vamos gabaritar essa prova da OAB. Valeu, galera. Valeu. Acabou, hein?